Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou trazendo para vocês mais uma dica de livro. Eu quero apresentar para vocês Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Este livro aqui é um clássico da história do cristianismo e é um livro fundamental para você que estuda a Reforma Protestante, para você que estuda a doutrina da salvação dentro de uma perspectiva reformada, dentro de uma perspectiva pela justificação pela fé, dentro da perspectiva evangélica, cristã, bíblica, tá bom? Este livro aqui, irmãos, ele é uma resposta de Martinho Lutero a um livro que foi escrito por outro grande teólogo do século XVI, que foi Erasmo de Roterdã, tá bom? Então, este livro aqui, na realidade, ele é parte de um debate. Sabe quando você vai a um debate e há um que pergunta, outro que responde, depois esse pergunta, o outro responde, né? Então, o que nós temos aqui neste livro é a resposta de Martinho Lutero a um livro que foi escrito por Erasmo de Roterdã, que tinha como tema o livre-arbítrio. O Erasmo de Roterdã, para quem não sabe, foi um grande humanista, teólogo e filósofo do século XVI. Ele foi muito importante também para a Reforma Protestante, tá? Apesar de ter permanecido ligado à Igreja Romana, ligado à Igreja Católica Apostólica Romana. A importância de Erasmo de Roterdã para a Reforma Protestante é algo que não pode ser esquecido, tá? Porque, por exemplo, Erasmo de Roterdã foi quem publicou o famoso texto do Novo Testamento em grego, ok? Na época, o comum era se usar o latim, porque era a língua oficial da igreja, e o Erasmo de Roterdã ele teve autorização da igreja de publicar o texto do Novo Testamento na sua língua original, que era o grego. Esse texto que mais tarde ficou conhecido como texto Receptus. E é com base nesse texto Receptus que Martinho Lutero faz a sua tradução do idioma original do grego para o alemão. É com base nesse texto, o texto Receptus, que as Bíblias protestantes são traduzidas para o idioma do povo, né? Porque até então o que nós tínhamos era a Bíblia em latim. Tinha poucas traduções, porque não era permitido que essas traduções fossem feitas, né? Falando assim de uma forma bem geral, obviamente. Aí, traduções haviam já, né? Mas assim, traduções que fossem feitas para publicar e assim atingir a todo um povo, ali de uma nação, de uma comunidade, isso passou a acontecer após o lançamento do texto de Erasmo de Roterdã, que mais tarde ficou conhecido como textos Receptus. O Erasmo de Roterdã fez várias críticas à igreja da época dele, e eu, na minha opinião, né, considero o Erasmo de Roterdã como um dos pré-reformadores, apesar dele ter vivido já na época dos reformadores, mas o que ele fez serviu de base para os reformadores construírem em cima, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Quando a Reforma Protestante ela explodiu ali na Europa e as pessoas começaram a se converter ao cristianismo protestante, pediu-se a grandes teólogos e filósofos da época que respondessem à fé protestante, né? Porque as pessoas estavam sendo convencidas de que os protestantes tinham razão. E aí, o Erasmo de Roterdã foi praticamente intimado a responder o Lutero, né? Porque inicialmente ele até elogiou o Lutero pelo que estava fazendo e tal, mas aí quando o Erasmo de Roterdã foi posto na parede, e aí, de que lado é que você vai ficar? Da igreja romana ou da igreja protestante, né? Então o Erasmo de Roterdã ele resolveu escrever um livro contra os protestantes que falava sobre o livre-arbítrio. E aí, Martinho Lutero escreveu este livro em resposta, o livro Nascido Escravo. Então, neste livro aqui, o Martinho Lutero vai tratar de temas como o livre-arbítrio, a eleição, a predestinação,
como que funciona a soteriologia bíblica. E é impressionante observar neste livro o respeito, né, respeito entre aspas, né, porque quando você vai ver esses reformadores, eles pegavam pesado nos seus escritos, tá? Mas ele tinha um certo respeito pelo conhecimento de Erasmo de Roterdã, porque ele chega a dizer que ele não está no nível para debater com Erasmo de Roterdã em termos de conhecimento. Contudo, por conta dele ter razão, isso ele fala no livro, olha, eu não tenho um nível de debater com você, porque você é um grande filósofo, você é um grande teólogo, mas pelo fato de eu estar do lado da verdade, eu não vou ter medo de responder. Porque como eu estou falando a verdade, todos vão ver que você está errado e eu que estou certo. Então, ele fala basicamente isso no livro, e eu acho isso muito interessante. E ele vai dentro de argumentos bíblicos, né? Ao que parece, o Erasmo de Roterdã, dentro dos seus escritos, ele aborda esse tema do livre-arbítrio, não só teologicamente, mas também numa perspectiva meio que filosófica. E o Lutero, aqui neste livro, ele vai fazer uma abordagem basicamente bíblica. Ele vai defender que o livre-arbítrio, como é ensinado na filosofia, não é real, tá? Que na realidade nós somos nascidos escravos. Na realidade, nós nascemos já pecadores. Nós somos pecadores porque nós herdamos essa natureza pecaminosa e por conta disso nós somos pecadores. Tá? E ele vai enfatizar que a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, ela é fundamental para se entender a soteriologia bíblica. E ele vai trazer argumentos aqui baseados nos textos bíblicos. Ele vai basear também os seus argumentos nos textos deuterocanônicos, que são textos que são aceitos pelos católicos, né? Ele deixa claro que ele não aceita esses textos como inspirados, mas ele vai usar esses textos como argumentos apenas para clarear um pouco mais ali a questão do debate, tá? É um livro muito bom, tá, gente? Ao contrário do que muita gente pensa, que o pessoal, quando você fala em eleição, doutrina da depravação total, predestinação, o pessoal lembra logo de João Calvino, né, por conta do calvinismo. Só que muita gente não sabe que o calvinismo ele é um desdobramento posterior a João Calvino. É um sistema teológico criado posterior a João Calvino, tá? E o que João Calvino escreveu era mais baseado na glória de Deus, né? Tinha uma perspectiva um pouco mais diferente do que as pessoas imaginam. É óbvio que ele falou sobre a eleição, sobre a predestinação, mas, ao contrário do que muita gente pensa, ele não tratou dos 5 pontos do calvinismo como a gente conhece hoje, né? Isso aí é um desdobramento posterior. Contudo, você que conhece a teologia calvinista, né? Os 5 pontos do calvinismo lá, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, né? E por aí vai. Você vai ler esse livro e você vai identificar muita coisa no que o Martinho Lutero escreveu a respeito desses temas, tá? Apesar de Lutero ter escrito isso aqui no século XVI, né? Muito antes de surgir os famosos 5 pontos do calvinismo, tá certo? Então, para quem pensa que o debate a respeito do livre-arbítrio é apenas uma coisa entre calvinistas e arminianos, não, o debate já é bem antigo, né? Você já vai ver esse debate lá nos primeiros séculos, com Agostinho contra Pelágio, e aí você vai ver também no início da Reforma Protestante o debate entre Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã a respeito do livre-arbítrio. Eu fiquei com muita vontade de ler também o que o Erasmo escreveu, né? Porque aqui nós temos só o que o Martinho Lutero escreveu. Espero que algum dia alguém publique aí em português o texto lá do Erasmo de Roterdã para a gente ver o lado dele, a opinião dele a respeito das coisas, tá? Mas aqui nesse livro, você vai ver o Lutero respondendo ele e o Lutero vai explicar o que é que ele está respondendo, né? Ele vai dizer, olha, você disse isso, mas o certo é isso. Aí ele vai tratar dessa forma. Não é um livro difícil de ler, mas você tem que ler dentro dessa perspectiva histórica, ok? Você tem que entender que este livro faz parte de um debate entre Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, que aconteceu no século XVI, tá bom? Para que você possa compreender melhor este livro, tá? Então fica aí a dica. A minha edição aqui que eu comprei é da editora Pencal, tá?
Capa dura, tá? Muito bonito, vocês podem ver, ó, um livro muito bonito, a paginazinha amarelada, tá? A letra, ela não é tão pequena, a página também, o tamanho do livro não é tão pequeno, mas é um livro muito legal mesmo. Eu gostei bastante, né? É um livro, gente, que a gente chama de fonte primária, tá certo? Quem estuda história da igreja sabe que existem dois tipos de fonte. Existe a fonte primária e a fonte secundária. O que é a fonte secundária? É quando você pega um livro que fala sobre, exemplo, você está estudando sobre Martinho Lutero, e aí você compra um livro que é uma biografia de Martinho Lutero, ok? Então, você vai ter um autor, muitas vezes um autor contemporâneo, falando de Martinho Lutero. Então, isso aí é uma fonte secundária. É quando um historiador faz a pesquisa e ele escreve um livro e aí você vai usar aquele livro ali como fonte da sua pesquisa. É uma fonte secundária. O que seria a fonte primária? É quando você vai direto no que o autor escreveu. Tipo, você está estudando sobre Martinho Lutero, aí você vai direto nos escritos de Lutero. Aí sim, é uma fonte primária, é um escrito do próprio Lutero, tá? Só uma dica, gente. Aqui está a obra completa, tá? Existem algumas editoras que publicam este mesmo livro, mas ele resumido, não está completo. E aqui está a obra completa. Agora, é importante, como eu disse, que você estude um pouco da história do Lutero, entenda o contexto ali da Reforma Protestante, para que você possa ler esse livro e aí compreender um pouco melhor. Porque nesse livro aqui, pelo menos na edição que eu tenho, ele não traz nenhuma biografia do Lutero, alguma coisa que vai explicar um pouco do contexto, tá? Você já vai ter o próprio texto do Lutero direto, e aí você vai vendo o que é que o próprio Lutero está falando, tá? Então é bom que você entenda um pouco do contexto antes de ler esse livro. Então fica aí a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, coloca seus comentários aí, diga o que é que você tem achado do canal. E se você se sente edificado por este tipo de informação, de dicas, de estudos bíblicos, tá? Nosso canal ele traz tudo isso, estudos bíblicos, pregações, dicas de livros. A gente já teve até entrevistas aqui no nosso canal, tá certo? Mas aí, se você gosta desse tipo de material, inscreve-se no canal, né? Dá aí uma força aí no canal, faça com que esse canal possa crescer aí dentro da plataforma do YouTube e assim podermos também alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas com o conteúdo que a gente apresenta aqui, tá bom? Então fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.